A nossa querida irmã Aline Silva, ela nos enviou uma pergunta pelo YouTube, ela nos acompanha no YouTube. Qual a origem da expressão Corpus Christi? Minha querida Aline, a expressão Corpus Christi tem origem na última ceia de Jesus, no cenáculo lá em Jerusalém, onde ele comemorou a última Páscoa com os seus discípulos. Essa expressão é a expressão latina, mas hoje ela é uma festa que a Igreja Católica comemora em reverência ou em lembrança ao corpo de Jesus, ao corpo de Cristo. Isto porque Jesus realizou uma cerimônia judaica que ele pediu aos discípulos que fossem preparar o lugar para essa cerimônia. Os discípulos chegam para ele e perguntam: Senhor, onde vamos comemorar a festa dos ázimos? E Jesus manda que eles vá falar com alguém e dizer que meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a minha Páscoa. Então aí começa tudo. E ele foi com os discípulos e realizou aquilo que é uma das maiores festas do judaísmo, é uma das 3 grandes festas, que é o Pêssar, que é a festa do pão sem fermento, que chama, o pão se chama ázimo, por isso se chama festa também. Essa festa é conhecida como festa dos ázimos. E durante a ceia, Jesus prediz a negação de Pedro e prediz a entrega que Judas faria dele aos soldados de Caifás. E durante essa cerimônia, todo judeu ainda hoje realiza, existem várias etapas, existe até uma obra chamada Haggadah de Pêssar, onde tem todos os pontos, todas as etapas que tem que ser celebrada ou vivida durante essa festa. Mas tem 2 coisas indispensáveis nessa festa. A bênção do vinho, que é a primeira coisa que se faz, a graça que se dá, faz uma festa, uma saudação em hebraico, no idioma que Jesus falava, e todos os hebreus e os judeus falam ainda hoje. E depois a segunda oração é a oração do pão. Então primeiro é o vinho e depois é o pão. E Jesus fez essas 2 orações dizendo para o vinho: tomai e bebei, que este é o meu sangue. E com relação ao pão, tomai e comei, que este é o meu corpo. E então depois que se passou, depois da história toda que a gente conhece, da origem de tudo isso, dessa história, a Igreja Católica, quando instituiu a sua teologia, ela, ali por volta do século XIII, mais ou menos, ela instituiu, através do Papa Urbano IV, a festa do chamado Corpus Christi, em homenagem a essa cerimônia e essa declaração de Jesus. Essa festa foi o Papa Urbano IV que elaborou no século XIII, mas no século XIV, o Papa João XXII foi quem estabeleceu essa festa, porque inicialmente era só na Europa que era comemorado essa festa, e depois se estabeleceu para toda a igreja. E essa festa ocorre na primeira quinta-feira depois do domingo de Pentecostes. Então é uma festa que acontece 60 dias contadas depois da Páscoa, vivida pela Igreja Católica. Mas é uma festa que só os católicos que comemoram. E os seus devotos, muitos seguem. Existem muitos pontos facultativos em muitas cidades e estados do Brasil em comemoração a essa festa Corpus Christi, que surgiu exatamente pela cerimônia do Pêssar, ou da Páscoa,
comemorada por Jesus e os seus discípulos, quando na cerimônia, Jesus, ao abençoar o vinho e o pão, disse que ali estaria o seu sangue e o seu corpo. E a igreja comemora exatamente para tornar essa festa mais importante e que não seja esquecido que 60 dias depois da Páscoa, a primeira quinta-feira, se celebra a festa do Corpus Christi. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e faça como a Aline, envie suas perguntas. Que Jesus continue conosco. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.